Olá, eu sou a doutora Lune Freire, biomédica e fisioterapeuta. Tenho 4 títulos de especialista: saúde da mulher, dermatofuncional, oncologia e biomedicina estética. E nesse ano de 2022 ganhei o prêmio de melhor biomédica estética do Rio de Janeiro pela TV Brasil. Mas agora eu vou falar não sobre mim, vou falar sobre celulites. Esse mal tão assim terrível, temido por nós mulheres. Antes de nós pensarmos em tratar celulites, precisamos entender a fisiologia da celulite, dos tipos de celulite. É muito comum a gente ver falando sobre grau 1, 2, 3, 4. Mas antes disso, a gente tem que entender realmente a fisiologia de cada tipo, ok? Então, vamos lá. A gente vai falar de celulite flácida, edematosa e compacta, tá bom? Vamos lá. A celulite compacta. A celulite compacta é aquela celulite com nódulos duros e normalmente quem tem esse tipo de celulite? As mulheres bundão, ginoide, bunda grande, colchão. E essas celulites, elas são localizadas. Então, na região glútea, ela não está no glúteo todo. Ela está localizada em algumas partes. Na coxa, da mesma proporção. Então, pode ter a celulite compacta na região posterior da coxa e na região anterior não ter celulite ou ter outro tipo de celulite. Ok? Guarda esse conceito. A celulite flácida. A celulite flácida é muito comum, já não no tipo ginoide, mas naquele tipo já mais retilíneo. A celulite flácida, ela não precisa estar muito localizada, é mais comum apresentar na região anterior da coxa, tá? E ela pode estar mista com outras. Os 3 tipos podem estar mistas. Também a celulite edematosa. A celulite edematosa ocorre mais em mulheres a partir dos 40 anos. E essa sim é de forma difusa. A celulite edematosa, em alguns casos, podem até apresentar dolorimento. Por quê? Porque o edema comprime as terminações nervosas livres e aí, quando isso acontece, apresenta dor. Então, dor durante uma massagem vigorosa ou até determinados movimentos. Esse tipo, a edematosa, você pode verificar através de sinal de cacifo e também ela também é muito induzida por alguns medicamentos, principalmente corticoide, ok? Visto isso, agora a gente vai entender por que saber dessa diferença. Vamos lá. Se você tem uma celulite compacta, aquela que eu falei, os nódulos duros, a pessoa, independente de ser mais gordinha ou menos, ela tem a pele firme, ela tem musculatura, quando ela malha, ela logo pega músculo e tem celulite, aquela compacta. Bom, então vamos entender que ela tem uma produção de colágeno boa. E é claro, ela não tem, de repente, o colágeno que nós precisamos num nível adequado. Ela tem mais colágeno do tipo 3 e 4, que é o que faz fibrose. Ok? Ok. O que a gente quer na pele é colágeno do tipo 1. No caso da celulite, ela tem colágeno do tipo 3 e 4, desarranjado, por isso aquelas fibroses e celulite compacta. Evite ou cuidado ao fazer radiofrequência nesse tipo de celulite, ok? Então, assim, a radiofrequência, ela aquece, ela vai ajudar na produção de colágeno, porém, se essa pessoa já tem uma tendência à exacerbação de colágeno, no caso do tipo 3 e 4, cuidado com isso. Então, ao invés da radiofrequência, dê preferência a outros tipos. Por exemplo, a cavitação,
o próprio Carbox é excelente, tá? E quando for utilizar os injetáveis, as enzimas, também observar que você tem que usar enzimas que façam a quebra dessa fibrose, ok? Nos casos de celulite flácida, aí já o procedimento é diferente. Você tem que estimular a redução dessa flacidez. Então, nesse caso, muita eletroestimulação. Você deve também pode utilizar radiofrequência. Você também deve utilizar ativos que estimulem a massa muscular, diminuam a flacidez, ok? No caso da celulite edematosa, então, nesse caso aí, nada de calor. O calor aumenta os edemas. Então, se a cliente tem uma celulite edematosa, e essa, lembra que eu falei que normalmente é de forma difusa, evite calor. Vamos utilizar coisas que aumentem o fluxo sanguíneo, e aí é neste tipo de celulite que a gente trabalha muito com a drenagem linfática. A drenagem linfática para os outros dois tipos não tem um bom efeito, mas nesse caso da edematosa é excelente, só que ela sozinha não vai ser capaz. Então você vai utilizar a drenagem linfática, ativos que melhorem muito a circulação, que diminuam edemas. E aí você vai poder utilizar eletroestimulação? Pode utilizar, vai evitar calor. Você pode utilizar Carbox? Também pode, porque ele também vai ajudar na microcirculação. As enzimas que você for utilizar nesse caso vão pensar muito em redução de edema. Pensa nisso antes de tratar as celulites. Se ela é grau 1, 2, 3, 4, isso você só vai classificar depois que você entender que tipo, que são esses 3 tipos, que o cliente tem. Também pode acontecer o mesmo cliente ter mais de um tipo, que são as mistas. Então, nesse caso, ele vai ter numa região um tipo de celulite, em outra região outro tipo de celulite. É muito comum, anterior de coxa, ter um modelo de celulite, um tipo, e a posterior ter outro tipo de celulite. E aí você vai fazer tratamentos diferentes. Lembra, a gente não trata vendendo equipamento ou vendendo injetável, a gente trata o resultado. Então precisa fazer um diagnóstico muito assertivo, saber qual é o tipo de celulite ou os tipos de celulite que o seu cliente tem, que a sua cliente tem, para depois traçar o tratamento. E aí vai ser muito mais fácil, vai fluir com muita facilidade. Essa é a dica de hoje.